Seja bem-vindo. Neste vídeo vamos falar sobre os importantes aços de construção civil, que são a alma do concreto armado. Vamos lá? O uso do aço na construção civil proporcionou uma revolução nos padrões arquitetônicos, não só pelo tamanho das estruturas que agora eram possíveis, mas principalmente pelo melhor aproveitamento do espaço. Este uso teve origem na Inglaterra no século XVIII, com a construção da ponte sobre o rio Severn, em 1779. Esse foi um importante marco na construção civil, pois permitiu que um material mais resistente fosse utilizado para criar estruturas maiores. No entanto, a verdadeira revolução do uso do aço na construção civil ocorreu no final do século XIX, com o surgimento do concreto armado. O concreto armado utiliza as vantagens do concreto, que são sua alta resistência às tensões de compressão, com as vantagens do aço, que são sua alta resistência às trações. Com essa união do concreto e a armadura de aço, edifícios cada vez mais altos puderam ser construídos, como o edifício Ingalls, Cincinnati, Ohio, construído em 1903 e conhecido como o primeiro arranha-céu do mundo. Tinha apenas 15 andares. Logo após sua inauguração, um fotojornalista passou a noite com as câmeras apontadas para ele, esperando ele desabar, pois não se acreditava que uma estrutura de concreto desse tamanho fosse possível naquela época. O prédio do Museu de Arte de São Paulo, MASP, é um exemplo do concreto armado na construção. Seu projeto, da arquiteta Lina Bobardi, em 1947, foi muito ambicioso e continha o maior vão livre da época, 76 metros. E isso só foi possível pela utilização de estruturas de aço juntamente com o concreto. Com estruturas metálicas, menos pilares são necessários para sustentar a construção. Dessa maneira, mais espaço útil é possível no interior das construções. Os aços utilizados na construção civil, conforme a norma brasileira ABNT NBR 7480, são CA25, CA50, CA60. Jamais utilize o termo ferro. Ferro é um elemento da tabela periódica encontrado na natureza na forma de minério. Aço é uma liga de ferro mais carbono. Vale frisar que as letras CA significam concreto armado, e os dois números à frente correspondem ao limite de escoamento mínimo estipulado pela norma ABNT NBR 7480 na tabela B3. O limite de escoamento é justamente o ponto onde começa a deformação irrecuperável ou plástica do material. A partir daí, o material pode se romper, limite de resistência à tração. A seguir, as características de cada um deles. Aço CA25. 25 kg força por milímetro quadrado ou 250 MPa mínimo de limite de escoamento. Principais características: barras laminadas a quente, superfície lisa desprovida de nervuras e entalhes, soldável, aplicação, barras de transferência. Aço CA50, 50 kg força por milímetro quadrado ou 500 MPa mínimo de limite de escoamento. Principais características: barras laminadas a quente, superfície nervurada conforme norma para melhor aderência do concreto, soldável. O aço CA50 é amplamente utilizado na construção civil, principalmente nas estruturas de concreto armado, tais como colunas, viga, baldrames e sapatas. Aço CA60, 60 kg força por milímetro quadrado ou 600 MPa mínimo de limite de escoamento. Principais características: fio laminado a frio ou trefilado. Os fios podem ser lisos, entalhados ou nervurados, observando-se o coeficiente de conformação superficial mínimo que consta na tabela B3 da norma ABNT NBR 7480. Soldável. O aço CA60 é utilizado principalmente na confecção de estribos das colunas e vigas, reforço de lajes,
produção de telas e treliças soldadas. Tabela de determinação dos diâmetros das barras CA25 e CA50. Na primeira coluna, temos a bitola em milímetro. Na segunda coluna, a massa nominal correspondente a esta bitola em quilo por metro. Na terceira coluna, a porcentagem de variação para mais ou para menos desta massa. Na quarta coluna, a massa nominal mínima em quilo por metro. E na quinta coluna, a massa nominal máxima em quilo por metro. O que significa tudo isso? Por exemplo, se recebermos em uma obra um material CA25 ou CA50 de diâmetro 6,3 mm, cortamos 1 metro e pesamos em uma balança com precisão até a terceira casa decimal. O resultado deve estar, conforme a tabela, entre 228 gramas e 262 gramas. Caso contrário, o material está reprovado para uso. A massa do material correta é fator preponderante no cálculo estrutural da obra e, se estiver fora dos valores estipulados por norma, irá comprometer toda a estrutura projetada. Tabela de determinação dos diâmetros dos fios CA60. Assim como na tabela anterior, se pesarmos 1 metro de um fio de diâmetro, por exemplo 5 mm, o resultado deve estar entre 145 gramas e 163 gramas. Caso contrário, o fio está reprovado. Características mecânicas ensaio de tração. Na coluna 1 nós temos a categoria dos aços. Na coluna 2, o limite de escoamento mínimo. Na coluna 3, o limite de resistência em MPa mínimo. E na coluna 4, o alongamento mínimo para um diâmetro de 10 mm. Isso significa o quê? Se nós pegarmos aí o CA25, cujo limite de escoamento é 250 MPa mínimo, o limite de resistência terá que ser esse MPa vezes 1,20, o que significa que teremos que ter 300 MPa mínimo de limite de resistência. Para o alongamento, a norma determina que o corpo de prova tenha o comprimento inicial 10 vezes o diâmetro do material. Então, no caso de um corpo de prova de diâmetro de 10 mm, o comprimento inicial será de 100 mm e o alongamento terá de ser no mínimo de 118 mm, correspondente a 18% de alongamento. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.